E aí, turma, tudo bem com vocês? Sou o Rafael Alves, professor de Sociologia do Ensino Médio. Espero que esse vídeo aqui ajude vocês em relação ao plano de estudo tutorado para o terceiro ano do ensino médio. A proposta aqui é falar do volume 2 do PET, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Iniciando aí a semana 1, temos aí como unidade temática Política, Participação e Direitos Humanos. Na proposta aqui da semana 1, refletimos aqui a questão da política e a nossa participação e a importância dela no nosso cotidiano. Iniciando aqui com essa pergunta: será que a política é realmente importante em nossa vida? No material aí de vocês, entre as páginas 137 a 139, encontrarão alguns textos para te orientar em relação à semana 1 e refletir essa questão: será que a política é realmente importante em nossa vida? Trazemos aqui também outros questionamentos, como seria a importância da minha participação nesse processo? E a ação de apenas um indivíduo faz alguma diferença? Ou será que a política influencia de fato na minha vida? Diante desse questionamento, é importante lembrarmos que a política faz parte de nosso dia a dia. Lembre-se que a política ela não está limitada a apenas uma questão partidária, é uma questão de representantes políticos. A política é muito mais ampla do que isso. A política faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, para vocês terem acesso a essa comunicação aqui agora, precisa da internet. Existe uma política por trás desse fator para que vocês tenham acesso à internet. Sem contar, por exemplo, que um site, que está sendo publicado aqui, existe uma política de termos, onde eu tenho que também cumprir para publicar um vídeo. E vocês também de comportar dentro desse site para participar dentro dele. Qualquer ambiente que seja, a política faz parte. São regras e normas que estão aí para nos orientar e nos conduzir em sociedade. Observar que na nossa questão brasileira, a política ela é observada a partir principalmente de uma Constituição Federal, no caso a Constituição Federal de 1988, que vem aí se adaptando também com as novas realidades. São políticas que vão garantir os nossos direitos e os nossos deveres em sociedade. Mas para dentro dessa leitura aqui, é importante trazer uma crítica, um olhar crítico dentro da nossa sociedade. Para essa leitura aqui, trazemos o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, que em um breve texto sintetiza a importância da política em nossa vida. O texto é O Analfabeto Político, onde menciona: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos, os políticos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Essa leitura bastante intensa e crítica ao falar desse analfabeto político, que não participa da vida social, não participa da vida política e ainda coloca essa questão ignorante de odiar algo que faz parte diretamente dele. É algo para a gente também ter uma leitura bastante crítica nessa obra. O texto aí que traz para vocês o material é um trecho da canção da banda Skank chamado Dignação, onde ele menciona: a nossa indignação é uma mosca sem asa, não ultrapassa as janelas da nossa casa. A música vai rolar aí para vocês entenderem um pouco mais desse contexto. O texto que trago para vocês aí no material da semana 1 é o texto do grande educador, escritor, teólogo, psicanalista, o mineiro Rubem Alves, um dos grandes intelectuais brasileiros, que traz aí uma obra voltada sobre a questão da política, sobre a política e jardinagem. Esse texto tem como foco principal refletir a vocação política. É importante lembrarmos aqui, esse texto vai ser a base das atividades da semana 1. É uma leitura muito boa de se fazer. Peço vocês aí, entre as páginas 138 e 139, faça essa leitura, por favor, porque vai ser uma leitura fundamental para a resolução das atividades, mas é uma leitura muito boa para refletirmos sobre o tema política. É uma questão
interessante e para refletir também a questão da cidadania. É uma obra publicada em 2000, num período aí onde o Brasil completaria seus 500 anos. Nessa proposta, Rubem Alves promove uma reflexão sobre o papel do político por vocação, que diferente do político por profissão, o político por vocação tem a política como seu papel de mudança, transformação da sociedade. Ele compara, inclusive, esse político como se fosse um poeta ou um jardineiro, que ali tem a questão que envolve o sentido do amor, fazer amor como algo vocacional, no sentido mais básico da palavra, e buscar ali o melhor para aquela condição. Então, nessa proposta aqui, peço a vocês novamente que leiam o texto, aprofundem nessa discussão e tenham aí a oportunidade de conhecer um pouco da obra do grande pensador, o grande educador Rubem Alves. Enfim, essa é a proposta aí da semana 1. Na sequência do vídeo, vocês terão aí uma breve explicação de resolução das atividades, que nessa primeira semana são atividades de múltipla escolha, ou seja, atividades de marcar. Então, ao final dessas atividades, eu vou estar sempre orientando vocês como vocês vão fazer para o envio da atividade para o professor. E aí, pessoal, primeiro peço a vocês que respondam aí no seu caderno as atividades. Não é preciso copiar as perguntas, apenas respondê-las. Para ficar mais fácil e organizado, tem essa sugestão aqui para a semana 1 do PET volume 2, que é montar esse gabarito, né? Porque são alternativas de marcar. Então monte esse gabarito aí, né? Sempre coloque seu nome, nome da turma, né? O professor, a unidade temática também da semana e coloque as alternativas para marcar e assinale aquela que corresponder à sua resposta, beleza? Vamos lá então para nossas questões. Então, como falei para vocês, o texto sobre política e jardinagem de Rubem Alves é fundamental para responder essas atividades. Eu até coloquei aqui no material digitalizado para ficar mais fácil vocês pegarem esse material aí do texto. Claro que também a discussão anterior da reflexão sobre como a política é importante ou não na nossa vida, também é fundamental a leitura para responder às atividades aqui. Vamos lá então. A primeira pergunta diz: o que o autor quis dizer no seguinte trecho? Um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. Um ponto fundamental para a resolução dessa questão é entender essa proposta que Rubem coloca para nós refletirmos o papel do político por vocação e diferenciar ele do político por profissão. Então aqui é importante analisar esse trecho aqui para responder essa questão. O que chamamos a atenção? Ao mencionar que um político por vocação é um poeta forte, ele está colocando aqui esse poeta forte por causa dessa capacidade dele de sonhar, de ter essa ideia, né, essa idealização de mundo diferenciado. Ao mesmo tempo aqui, é importante, aí quando ele coloca aqui em seguida, ele tem o poder de transformar poemas, esse sonho, né, essas idealizações de mundo melhor, sobre jardins e jardins de verdade, ele está mencionando que o político, por vocação em questão, ele tem a capacidade de trazer esses sonhos, essa idealização, essa transformação no mundo real para algo real, de verdade, né? E essa transformação é que ela aconteça, como por exemplo, sonhar com um mundo mais igual e justo. Um político por vocação tem em mãos ali essas ferramentas para buscar tentar a transformação no mundo melhor. Claro, com vários desafios, mas ele tem ali a capacidade e a oportunidade de transformar, ocupando ali cargos públicos de representatividade. É uma questão. Então, se analisarmos aí as alternativas, vocês vão perceber facilmente aí a alternativa mais próxima a isso. E então temos que entender essa questão de observar o político de vocação, a possibilidade que ele tem ali de transformação social no papel que ele ocupa ali diante a sociedade. Esse político por vocação ele vai ser diferente do político por profissão, que vai realmente buscar a transformação, em vez de usar apenas aquele cargo para interesses pessoais, por exemplo. Na questão 2, segundo o texto, qual a diferença entre político por vocação e político por profissão? Acabamos falando um pouco sobre isso já. Então, é importante essa leitura, entender que a vocação envolve uma questão do fazer por amor, fazer aquilo por um desejo,
diferente de fazer aquilo só por fazer, por um status ou pelos benefícios financeiros, né, sociais ali que você vai ter com aquele cargo. Então, essa diferenciação ela é bem provocativa para entender na obra do Rubem Alves. Inclusive, temos duas alternativas para a gente refletir sobre essa questão aí bem mais próximo. Peço vocês que leiam com atenção e entendam essa diferenciação para chegar a uma reflexão interessante nessa alternativa aí. Mas está bem tranquila essa questão também. Questão 3. Segundo o texto, a real função do político por vocação é... Essa questão aqui é entender essa comparação que ele coloca como jardim. Quando a gente fala do jardineiro, o jardineiro tem um papel de cuidar do jardim. O jardim aqui em questão, nessa metáfora, ele é a sociedade. E aí entender a sociedade como espaço público. Nessa questão aqui, vamos refletir as alternativas e vamos chegar a um ponto bem rápido, né? Entender o político por vocação, entender esse jardineiro que tem ali a função de cuidar desse jardim, que é a sociedade, né? Que é esse espaço público. Então temos aí uma proposta interessante, bem básica aí, que vocês vão chegar bem rápido a essa reflexão dentro do texto. E aqui na nossa questão 3. Questão 4. Leia atentamente o fragmento do texto. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. São interpretações corretas desse trecho do texto, exceto. Então, aqui, dentro dessa reflexão, vamos chegar a uma reflexão não coerente. Nessa questão aqui, gente, busquem observar esse sentido poético que o Rubem Alves coloca aqui no texto, no sentido da ação desse político por vocação. Entender que esse político por vocação ele tem tanto amor ali pela sua ação, porque ele faz, né, como político, que ele não quer ali apenas cuidar do seu jardim, da sua limitação ali, de um grupo específico ou de si próprio. Ele está ali preocupado com o todo. Por mais que esse interesse pelo todo parte de sua ação ali, inicial, muitas vezes dentro do seu grupo, ou a sua própria ação ali isolada, ele tem a visão de ajudar todo o jardim, todos os jardins, né, em questão, um grande jardim, como ele coloca aí em questão. Então, essa alternativa, ela nos provoca essa reflexão. E vocês vão observar aí claramente, ao observar as alternativas, uma que não bate muito com essa proposta do autor. Então, chegamos aí facilmente também a uma interpretação para esta questão. Questão 5. Ainda segundo o autor do texto, por que muitos políticos por vocação deixam de atuar efetivamente na política? Essa reflexão do Rubem, ela é muito interessante e ela é muito provocativa, não só no sentido político por vocação, mas na sociedade de modo geral. É muito comum você ver pessoas não votarem em candidatos que estão ali, de certa forma, ligados a ele, né? Seja porque são do mesmo bairro, ou que é da mesma classe de trabalhadores, ou ele tem uma semelhança muito grande com ela. Por que esse ponto ele chama atenção aqui para nós para refletirmos essa questão? Porque muitas vezes as pessoas desconfiam da capacidade de si e a capacidade do outro, né, que tem as suas semelhanças ali para estar ocupando um cargo. Porque historicamente no Brasil criou-se a ideia de que quem ocupa cargos públicos tem que ser alguém que tenha seus poderes de status ou seus poderes econômicos. E essa questão também, ela provoca no sentido de que o político é aquele que está envolvido diretamente com algo que envolve corrupção, ladroagem e tudo mais. E esse sentido também faz afastar as pessoas de buscarem ocupar esses cargos. E aí chamamos a atenção aqui para essa questão aqui que o Rubem também chama a atenção aí no texto e para essa alternativa, chegar a essa conclusão de como as pessoas que têm essa questão da política como vocação, que ele tem essa visão de um mundo melhor, e transformar um mundo melhor e
tem ali, né, até inclusive um preparo para isso tudo, ele não encara esse mundo da política, né? E um dos fatores que a gente vai provocar bastante aqui em questão é o fato dele sentir que aquilo não é para ele, por quê? Porque lá está corrompido. E se ele entrar lá, ele vai se corromper, ele vai se igualar àquele grupo que está ali corrompendo o sistema. E é importante lembrarmos que não podemos generalizar que todo político é ladrão em questão, ou que todo político é corrupto e tudo mais, não faz nada e tal. Então, eu cheguei a refletir, né, essa questão, com essa questão de entender que esse afastamento muitas vezes está ali diretamente a essa confusão de generalizar todo político, né, seria corrupto, por exemplo, e essas pessoas que têm a política como vocação muitas vezes saem à face daquilo para não se corromper ou se sujar diante essa generalização desse conceito. É um ponto para vocês pensarem ao responder essa alternativa. Questão 6. Marca a questão que aponte a correspondência correta entre os órgãos dos três poderes da República e a sua função. Pessoal, essa alternativa ela já não entra diretamente com o texto, mas entra aqui uma leitura sobre a ideia de política brasileira com a representação dos três poderes na construção de uma república, na representatividade política. É importante lembrarmos, né, que esse conceito parte aí do grande pensador, filósofo, político Charles de Montesquieu, que trouxe esse conceito dos três poderes como forma de agregar a ideia de democracia, né, de equilibrar a relação de poderes para regir a sociedade, para regir ali um país. Nessa questão aqui, lembrarmos desses três poderes. Quais são esses três poderes? Esses três poderes são divididos em três: legislativo, judiciário e executivo. Não existe uma ordem de hierarquia um com o outro, porque na realidade o papel dos três poderes é de fiscalizar um ao outro. O poder legislativo, que tem ali uma função de criar leis e ao mesmo tempo também de fiscalizar o poder executivo, né, no cumprimento dessas leis, é um poder fundamental. Não vai estar abaixo do poder executivo, que tem ali um representante que tem o papel de governar, liderar aquela sociedade, mas ele está num patamar igual também do poder legislativo e também do judiciário. Já o judiciário tem um papel fundamental de garantir a constituição, por exemplo, do país e fiscalizar os demais poderes, o legislativo e o executivo aqui em questão. Então, lembrem-se desses três poderes e lembre também quem faz parte deles para responder essa alternativa, como por exemplo, o poder legislativo, na questão brasileira, ele é representado desde vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que estão aí nesse papel das assembleias, das câmaras de vereadores, da Câmara dos Deputados e do Senado, num papel de propor projetos de leis para a sociedade e ao mesmo tempo também fiscalizar ali o poder executivo. Já o executivo está na representação desde o prefeito representando o município, o governador representando o estado e o presidente representando toda ali a república, toda a federação. Tem um papel aí de governância, né, de liderança ali da sociedade e de execução dessas leis na sociedade. E já o judiciário está aí numa representatividade aí de juízes, né? Desde de tribunais ali estaduais a federais, passando também por fóruns aí municipais, uma representação do poder judiciário diante aí a fiscalização dos demais poderes. Então, nessa proposta aí, peço a vocês que observem esses três poderes para responder essa alternativa, que também está bem tranquila aí as propostas. Questão 7. Quais são os problemas enfrentados por um país que implementa um modelo de democracia indireta, ou seja, uma democracia representativa? Como falamos desse modelo de democracia representativa, estamos falando aqui do modelo brasileiro, onde nós, né, há 4 anos, no caso 2 anos, né, porque entre a diferença dos estados e a federação para o município, né, no período eleitoral,
onde escolhemos ali nossos representantes, vereadores, prefeitos, deputados, senadores e presidente, nessa representatividade da sociedade. E aí a pergunta ela é bem provocativa. Quais seriam os problemas enfrentados? Se nós temos aí uma limitação de pessoas que estão representando o povo, né, um recorte ali para a sociedade, e temos ali o papel de escolher o nosso representante, ou os nossos representantes em questão, para estar lá defendendo o nosso direito, né, e estar ali cumprindo ali a Constituição. Então, qual seria esse problema? É importante observarmos que, e aí voltar até mesmo no texto do Rubem Alves, que boa parte dos candidatos que, né, se coloca para ocupar esses cargos de representação não estão ali por uma vocação, estão ali muitas vezes só por uma ideia de profissão, né? Observando aí que muitos só têm ali um interesse, às vezes, pessoal. E aí perde-se o sentido coletivo que esse representante tem. Por exemplo, um município como o nosso, aqui no município de Itabeiras, nós temos 13 vereadores. Se a gente para analisar, será que esses 13 vereadores eles representam os 34 mil habitantes do município? Ou será que esses 13 vereadores eles são perfis diferentes para mostrar a diversidade da nossa sociedade? Então, quando a gente para observar isso, a gente vai perceber que, na realidade, há uma homogeneidade desses representantes, né? Tem um perfil muito parecido, uma ação muito parecida. Claro que um vai destacar mais que o outro, um entende um pouco melhor o que é a ação ali do político, né? Um ou outro pode ter ali a política realmente com vocação, mas a gente observa que não são todos. Já é um grande problema aí da representatividade. Então, ao analisar isso também, é interessante entender que muitos políticos, né, no período de eleição, que estão ali buscando os votos para se tornar esse representante, ele promete algo que ele nem sabe o que é. E muitas vezes, não por uma questão só por malandragem dele, mas é porque realmente ele não sabe a função do próprio cargo que ele vai ocupar. O que mostra muito claro isso é como vários projetos criados aí, principalmente no poder legislativo, vão parar, né, em arquivos aí e acabar porque foram projetos mal feitos, né? Porque passar por cima da Constituição e aí desrespeitando a Constituição ele não vai para frente, não tem, né, possibilidade nenhuma de acontecer por questões econômicas, por exemplo, então mostra a incapacidade dele de fazer o seu papel. Então é algo para a gente observar que muitas vezes ele coloca ali várias propostas no período eleitoral e as pessoas vão naquela proposta ali dele e quando ele chega lá na sua função ele não cumpre o que ele prometeu. Isso é algo bem presente na nossa condição. Então é algo para a gente refletir também nessa questão e chegarmos aí numa alternativa correta. Pessoal, é isso em relação aí às atividades da semana 1, né? Temos aí uma orientação bem simples aí em relação a essa proposta da semana 1. Espero que tenha ajudado vocês. E aí um recado para vocês. Quando vocês terminarem todas as semanas, semana 1, 2, 3, 4, que eu vou estar orientando vocês aí também, eu peço vocês aí no material que eu enviei para vocês do PDF, mas eu vou estar mandando esse link de outras formas também. Vocês cliquem nesse link que vem aí no material. Ao clicar no link, vocês vão abrir uma página na web. Essa página da web ela é bem simplesinha, vai ter algumas informações e tudo mais, vai ter alguns campos aí que vai estar inclusive obrigatório. Peço, leiam as informações por favor e coloque aí, né? Igual, por exemplo, endereço de e-mail, né? Coloque seu e-mail, coloque seu nome completo, né? Seu nome aí todo, né? Preferência, né? Coloque aí maiúsculo, minúsculo, para ficar organizado. Coloque aí a turma de vocês e responda as alternativas. Na semana 1, vai estar bem fácil aí, assim, a questão de mandar, porque é só marcar aqui a alternativa, né? Como o pessoal de marcar, você vai colocar as questões. Inclusive, ao final, quando enviar, vocês vão ter aí já o gabarito da semana 1. E já semana 2, 3 e 4, vocês vão mandar para mim a partir desse adicionar arquivo. Clicou aí, vocês vão ter a opção de tirar a foto do material, se for o caso, né? Se você quiser, ou
procurar no arquivo de vocês, já se tiver tirado a foto. E aí vocês enviam para mim, por favor. Pode mandar, inclusive, editado no próprio material aí do PDF, né? Quem tiver facilidade nisso, ótimo. Quem não tem, pode fazer no caderninho aí, beleza? Tirar a foto e envia para mim. Pessoal, é isso. Agradeço aí a vocês pela participação e até a próxima.